Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos a respeito da palavra de Deus, porque nós temos muitas dúvidas no nosso interior, há muitos questionamentos, pois nós vivemos em um tempo difícil, num tempo muito duro, onde o pecado corre solto, a maldade está em todos os lados. Você olha para um lado, você vê a maldade. Você olha para o outro, você vê a maldade. A corrupção tem tomado conta do coração do ser humano. A corrupção tem tomado conta da sociedade na qual nós vivemos nos dias atuais, nos tempos de hoje. E eu gostaria de compartilhar algo que Deus colocou no meu coração com você que está aí me vendo agora, me assistindo. Algo que Deus colocou no meu coração, que está em Provérbios, capítulo de número 26, versos 2, que diz assim: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Mais uma vez aqui, assim a maldição sem causa não se cumpre. E muitas vezes nós nos perguntamos por que de tanta maldade, o porquê de tanta dor, tanto sofrimento. Será que Deus não vê as minhas lágrimas? Será que Deus não tem visto o meu choro, o meu sofrimento, a minha dor, a minha angústia? Eu gostaria de dizer para você nesta hora que sim, Deus ele tem visto. Sim, Deus ele tem observado, ele tem olhado para você lá dos altos céus e tem contemplado toda essa dor, todo esse sofrimento, essa tristeza. Mas a pergunta continua: por que de tanta dor? Por que de tanto sofrimento? E a resposta é bem clara: não há maldição sem causa. Todo sofrimento que nós passamos, toda a angústia, a tristeza, a dor, tem um motivo, tem uma razão, tem uma causa, seja ela provocada por você ou não, seja ela provocada por você ou pelos nossos antepassados, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado foi gerado no começo da humanidade. O pecado foi gerado através dos pais da humanidade. Quando Adão e Eva pecam, ainda lá no paraíso, ainda lá no jardim do Éden, eles recebem como consequência uma maldição vinda diretamente de Deus. Uma maldição na qual o próprio Deus, ele declara sobre a mulher, ele declara sobre Adão. Maldição esta, que a mulher, ela teria filhos, ela geraria filhos com dor, ela daria luz. Com dores, ela teria o parto, ela daria luz a crianças. E o homem, que ele teria que trabalhar, ele teria que se sustentar através do suor do seu rosto. E, irmãos, devido ao pecado da desobediência, lá no paraíso, lá no jardim do Éden, muitas vezes o sofrimento que passamos, a dor que enfrentamos nos dias atuais, são respostas, são correspondentes ao pecado da humanidade no princípio. O pecado, ele gerado, criado através de Adão e Eva. Irmãos, todo pecado de desobediência em relação a Deus, ele gera consequência. Provérbios diz que não há maldição sem causa. Muitas vezes nós próprios sofremos e sentimos dores por desobedecer a palavra de Deus, por desobedecer a vontade de Deus. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo de número 28, que se nós atentamente ouvirmos a Deus e obedecermos os seus estatutos, os seus mandamentos, as suas ordenanças, a sua lei, tudo nos virá bem, tudo correrá a nosso favor. Mas se nós não dermos ouvidos e desobedecermos a palavra de Deus, todo o mal, toda a maldição virá contra a nossa vida. Então, a dor e o sofrimento é razão de pecado anteriores aos nossos antepassados. Mas
Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Você não precisa continuar nesse sofrimento. Você não precisa continuar nessa dor. Basta simplesmente hoje você entregar a sua vida a Deus. Você consagrar a sua vida a Deus e você terá respostas de Deus em respeito a essa dor e a este sofrimento que você vem passando hoje. Você não nasceu para sofrer, você não nasceu para viver esta dor, este sofrimento, mas você nasceu para ser vitorioso e viver uma vida boa e agradável diante de Deus. Por isso, se você está passando por algum sofrimento, se você vem enfrentando dores, é necessário você rever a sua vida, rever a sua consagração diante de Deus e olhar e observar se há algum erro em você. Se há algum erro em você, sim. Porque se houver erro, se houver falha, Deus ele não trabalha em meio aos erros, em meio ao pecado, em meio à falha. Por isso, em nome de Jesus, observe a você mesmo. Observe a sua vida diante de Deus, porque sem causa não há maldição, em nome de Jesus. Fique com esta palavra no teu coração, em nome de Jesus. Põe o parar aqui. Uhum.